E aí, pessoal, tudo bem? No último fim de semana, a Major League Baseball decidiu homenagear as Ligas Negras, né? Celebrando o centenário da criação das Ligas Negras. Na verdade, não foi uma liga só, né? Como o próprio nome, são ligas, né? No plural, foram várias ligas. E, na verdade, 1920 não é nem o centenário delas, porque elas já até existiam antes disso, mas em 1920, quando surge o momento mais importante, a primeira liga a ter uma grande força. Mas o que eram as Ligas Negras, né? E por que é tão importante falar do legado delas? Bom, o beisebol, como o futebol americano, como o hóquei no gelo, era um esporte segregado racialmente. Só tinham jogadores brancos nas equipes. Isso... E não conta a NBA, porque a NBA nem existia na época, tá? Então só tinham jogadores brancos. Agora, o beisebol era disparado o esporte mais popular do país, o esporte que tinha alcance nacional, e então o que acontecesse lá refletia mais, ou repercutia mais na sociedade do que a NFL, que ainda era uma liga menor, e do que a NHL, que era uma liga que tinha interesse muito regional no extremo nordeste americano, na região dos Grandes Lagos e, claro, no Canadá. Então, o beisebol que tinha mais atenção. E o beisebol era uma modalidade só para brancos. Isso era uma liga só para brancos. Isso não significa que a modalidade não tivesse negros. Vários negros adoravam o esporte, queriam jogar, tinham talento para isso e gostariam, às vezes, de ganhar a vida a partir desse talento, né? Mostrando esse talento, jogando em equipes competitivas e nisso gerar dinheiro para viver disso, né? Não precisar ter isso só como um hobby, como os brancos não precisavam. Então começam a surgir equipes só formadas por jogadores negros. As primeiras surgem na década de 1870, mas ainda eram amadoras. Mas você vê que assim, surge mais ou menos junto com as equipes de brancos. Então, desde o começo, quando o beisebol vai se organizando e surgem as ligas e os brancos falam, eu não quero que os negros joguem, os negros imediatamente começaram a se organizar também. E começaram a criar as suas competições. No início eram competições amadoras. E por que eram amadoras? Havia menos dinheiro ali, né? Então era mais difícil, por exemplo, conseguir financiar uma equipe, muitas viagens, tudo. Então eram equipes amadoras que muitas vezes os jogadores ainda jogavam por prazer e eventualmente até ganhassem algum dinheiro à medida que algo conseguisse alguma arrecadação de bilheteria num jogo, alguma coisa assim, mas ainda não era suficiente para ter salário para os jogadores viverem disso, né? Era uma ocupação extra. Mas eles vão se organizando aos poucos e vão surgindo times profissionais. O primeiro time profissional de bastante impacto foi o Cuban Giants, os Gigantes Cubanos. Era um time formado basicamente pela comunidade cubana e os negros cubanos. Os cubanos brancos podiam jogar. Tá? A questão era bem visual, assim, era a designação racial da época era bem assim, os latinos, por exemplo, latino com pele mais clarinha, branco, latino com pele mais escurinha, negro. Era um negócio bem assim que era a designação, não existia um padrão tudo, né? E vários cubanos, americanos, resolveram criar o Cuban Giants, que apesar do nome era um time de Nova York, né, mas ligado à comunidade cubana, e daí empresários cubanos ajudavam a manter o time. Então o time passou a ter alguma repercussão e até alguma popularidade, sobretudo na comunidade cubana. Lembrando que isso é bem antes ali da Revolução Cubana, lá do Fidel Castro assumiu o poder. A gente está falando aí do final do século XIX ainda. Então o Cuban Giants começa a jogar e começa a correr a história ali de um time negro de Nova York que começa a fazer algum sucesso. E em outros lugares começam a surgir times também. Em Baltimore surge time, em Nova York surge um outro time, o New York Gorhams, que viram o grande rival do Cuban Giants. Boston surge time, Filadélfia surge time, Pittsburgh surge time. Começam a surgir equipes e elas começam a se organizar em ligas profissionais. No início, essas ligas tinham um problema que ainda não tinham uma estrutura financeira muito boa para isso. Por quê? Quem muitas vezes era o dono do time e ajudava a montar, o empresário que criava a equipe e financiava,
normalmente era um empresário negro também, ou algum empresário que trabalhasse com esse mercado. Então, não estavam entre os grandes milionários ali que estavam dispostos a investir no esporte americano naquele momento. Além disso, o público em geral desses jogos eram negros, que não se identificavam com o que viam na Major League Baseball e queriam ver gente como eles, jogando beisebol em alto nível, né, com o jeito dele, com o estilo deles, com a cultura deles em campo. Então, esse era o público. Só que era um público de poder aquisitivo mais baixo, ainda mais naquela época, e então por isso o retorno era mais complicado, né? Eram, por exemplo, trabalhadores que muitas vezes tinham, até pelos empregos que tinham pelos caras, tinham muito mais dificuldade, por exemplo, pedir dispensa num dia de semana à tarde para poder ver um jogo em dia de semana à tarde. Numa época que não existia iluminação artificial, muitos jogos durante a semana eram à tarde. Na Major League Baseball, os jogos eram em dia de semana à tarde, mas tinha público. Por quê? Porque tinha gente lá mais da elite que dava um jeito lá de conseguir uma folga, ou pedir pro patrão, ou ele próprio era patrão e conseguia ver. Nas ligas negras isso era mais difícil, só no fim de semana que tinha mais público tudo. Além disso, como eram equipes com menos dinheiro, elas também não tinham seus próprios estádios. Elas muitas vezes tinham que alugar ou jogar em campos muito pequenos ou mal localizados, ou com pouca infraestrutura, e daí também complica na hora de você conseguir faturar com bilheteria, que era basicamente a única forma de faturar dinheiro na época. Tem um pouquinho de patrocínio ali, que você botava umas placas já de publicidade no campo, bem pouquinho que tinha na época, e não tinha direito de TV, essas coisas, né? Então não tinha venda de produtos oficiais também. Então jogavam em estádios com pouca infraestrutura, ou então tinham que alugar o estádio do time da cidade na Major League Baseball, né? na Liga dos Brancos. E muitos jogavam. Então os estádios que abrigavam a Major League Baseball também abrigavam as ligas negras. Daí quando o time jogava em casa, na Major League Baseball, ele jogava no seu estádio. Daí na semana em que ele ficava jogando fora de casa, era a semana em que o time da cidade das ligas negras jogava em casa. Então eles faziam a tabela intercalando para conseguir utilizar sempre o estádio e as ligas negras terem seu estádio. Só que daí também tinha que pagar o aluguel, o uso do estádio, né? Então as ligas negras elas surgiam e quebravam com muita constância. Em 1920, em Kansas City, foi criada a National Negro League, a Negro National League, que foi a primeira liga negra um pouco mais estruturada ali, né? Feita com um negócio para ser um pouquinho mais consistente, para durar um pouco mais e tentar virar uma liga realmente muito forte, com financiamento. E financiamento não é só para pagar salário para o jogador, mas também trabalhar, por exemplo, em qualificação do treinamento e até no trabalho de busca de talentos, né, para buscar novos jogadores. Ainda mais porque na população negra que vivia muito marginalizada, ainda vive, mas naquela época era bem pior, marginalizada, às vezes eles eram muitos jovens, tinham menos acesso ainda a competições escolares, tudo que serviu de primeiro lugar aí de prática esportiva, de onde saíam alguns dos talentos que depois se tornariam profissionais. Então, tudo isso exigia um investimento grande. Então, em 1920 surge a Negro National League. Ela é disputada até 1932, quando ela acaba fechando. Foi só 12 anos, mas ela deixou algum legado. Alguns times começaram a ganhar força ali, como o Kansas City Monarchs, que se torna uma das grandes marcas ali do beisebol das ligas negras, e do New York Lincoln Giants. Essa liga fecha em 32, mas em 37 surge a American Negro League, que no final das contas ela acaba sendo uma sucessora, né? Ela tem alguns times são os mesmos, inclusive alguns times acabam conseguindo se remontar ali e reapresentar para essa nova liga. E essa nova liga também é disputada ali, ela passa a ter uma grande
uma vida longa ali. E é nessa liga que acabam surgindo algumas das principais destaques da história das ligas negras. O Jackie Robinson, que foi o primeiro negro a jogar na Major League Baseball, isso já em 47, ele surge nessa liga, e tem jogadores como Cool Papa Bell, Satchel Paige, vários grandes nomes do beisebol aparecem nessas ligas negras, e aparece nessa liga em particular, que acaba sendo a liga que mais simboliza o que eles chamam de era de ouro das ligas negras, Ali o momento que ela passa a ter mais repercussão, o momento que a imprensa começa a olhar cada vez com mais atenção para elas, inclusive a imprensa voltada ao público negro, Então jornais voltados ao público negro começam a noticiar cada vez mais, começam a ter até mais condição financeira até para conseguir manter uma cobertura mais intensa das competições, e a liga vai florescendo, e vão surgindo grandes jogadores, e começa-se a discutir que vários daqueles jogadores eram melhores do que a maioria dos jogadores da Major League Baseball, E que o nível das ligas negras não era tão abaixo assim da Major League Baseball, não. Então isso começa a crescer, e até hoje fala-se muito aí do folclore das ligas negras, como o registro, apesar de ter melhorado bastante com o aumento da cobertura da imprensa, ainda tem muitas histórias sobre as ligas negras que são mais contadas de boca a boca, que não tem um registro muito claro. Então tem muito folclore em volta dela, e o termo folclore no bom sentido, Então tem muito folclore, muitas histórias, muitas lendas em torno das ligas negras, do que acontecia por lá. No final dos anos 40, o Brooklyn Dodgers decide acabar com a segregação racial na Major League Baseball e contrata o Jackie Robinson. O Jackie Robinson arrebenta, ele era um destaque das ligas negras, mas ele nem era o melhor jogador. Ele não era o melhor jogador das ligas negras naquele momento, e até cria-se um certo amargor ali entre alguns jogadores, que eles sentiam que eles eram melhores que o Jackie Robinson e talvez merecessem mais que o Jackie Robinson ter tido essa oportunidade de ser o primeiro. Mas o Jackie Robinson foi um jogador até escolhido a dedo. Eu fiz um vídeo já sobre o Jackie Robinson, então não vou contar tanta história dele aqui. Vai aparecer aqui do lado o vídeo sobre o Jackie Robinson que eu fiz já, foi no ano passado. Então o Jackie Robinson foi escolhido até um pouco pelo perfil dele, não foi só pela qualidade, mas ele era um baita jogador, Tanto que ele é eleito o estreante do ano na primeira temporada dele. Ele chega a ganhar um prêmio de MVP da temporada alguns anos depois, e ele vai pro All-Star Game em várias edições. Mas a partir do momento em que ele estoura, vários outros jogadores das ligas negras começam a ser contratados, inclusive Satchel Paige, por exemplo, que era talvez o melhor arremessador do mundo na época e estava nas ligas negras, e ele chega na Major League Baseball já muito veterano, ele já nem chega no auge. O curioso é que, como as ligas negras ela vai se desenvolvendo a parte da Major League Baseball, como uma estrutura própria, ela vai refletindo cada vez mais a cultura do torcedor e dos jogadores que estavam envolvidas nela. Então o jeito de se praticar o beisebol era muito diferente, havia muito mais uma agressividade muito maior em outros determinados momentos. Havia o uso um pouco mais de malandragem, num bom sentido ali, de tentar, por exemplo, desestabilizar o adversário para tentar conseguir alguma coisa, e isso enriqueceu muito o beisebol, que se tornou um esporte que ganhou novas jogadas, novas situações, se tornou um esporte mais rico a partir daquele momento. Jogadores que faziam coisas que os anteriores não faziam porque não era costume deles fazerem. Mas aí aparecem novos jogadores fazendo e mostram, é possível fazer isso, é possível criar essa jogada, é possível você conseguir fingir que vai roubar uma base, ameaçar roubar uma base só para tirar a concentração do arremessador adversário. E são práticas que hoje se incorporaram ao beisebol dos Estados Unidos e do mundo inteiro, E muitas delas foram criadas, incorporadas ao jogo a partir do momento em que as ligas negras, que já usavam ela largamente, mas o mundo
da elite do beisebol não via isso, quando elas começaram a ter esse contato, começaram a perceber, e o beisebol evoluiu bastante nesse momento. Fora a quantidade de grandes jogadores que apareceram, vários deles foram para o Hall da Fama, que inclusive depois acabou até criando um comitê para estudar as ligas negras em si, e também levaram ao Hall da Fama os melhores jogadores das ligas negras, muitos deles que nem passaram pela Major League Baseball porque não tiveram essa oportunidade e acabaram encerrando a carreira antes disso. E as ligas negras acabam continuando, mesmo depois da integração da racial na Major League Baseball. As ligas negras continuam existindo, mas elas vão perdendo força, porque os melhores jogadores acabam indo para a Major League Baseball, onde havia muito mais dinheiro e muito mais estrutura para pagá-los. O público o mesmo público negro começa a frequentar mais os jogos da Major League Baseball, sobretudo quando via grandes ídolos negros em campo, eles começam a seguir esses times. Então o público das ligas negras também vai caindo, até há um estudo ali de tentar transformar as ligas negras em uma espécie de liga de formação especializada em formação de atletas negros, então virar uma liga menor, né, uma liga de desenvolvimento, só que daí eles barravam numa questão legal, que justamente a lei que impedia que a Major League Baseball permanecesse uma liga 100% branca, né, a lei que permitiu que jogadores negros entrassem, né, na Major League Baseball, era a mesma lei que proibia que as ligas negras tivessem alguma regra que tornasse elas exclusivas para jogadores negros e não brancos. Então as ligas elas simplesmente foram perdendo força, porque foram perdendo jogadores, perdendo o público, e em 63 a última liga negra fecha as portas e ficou o cenário que temos hoje. Isso não significa que a questão racial no beisebol tenha sido completamente resolvida, muito pelo contrário. É um esporte que tem um déficit muito grande de inserção e popularidade no público afro-americano. Então a NBA, por exemplo, é uma liga muito mais forte nesse público. A NFL é maior que tudo, né? Então é mais forte em todos os públicos, né? Mas a MLB tem problemas de inserção com esse público. Ela acabou perdendo um pouco o contato. Há atletas negros, mas hoje há menos do que havia, por exemplo, nos anos 80, né? Muitos dos negros que tem hoje no beisebol na verdade são negros latino-americanos, que acabam chegando aos Estados Unidos de outra forma, numa estrutura ali de olheiros que vão na República Dominicana, na Venezuela, acabam achando jogadores. Não é numa estrutura aí dentro da sociedade americana. Nessa estrutura, o beisebol tem até projetos ali, programas em atividade lá para tentar melhorar isso, mas ainda é uma coisa que está acontecendo. O beisebol hoje dá menos espaço, na verdade o espaço está dado, mas consegue atingir menos o público negro do que conseguia nos anos 80, por exemplo. Tá? Mas é isso, então. Se você gostou do vídeo, da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, e escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau!